Imagina passar a vida inteira tentando se encaixar, ajustando o tom da sua voz, as roupas que você usa, as opiniões que expressa e até mesmo os sonhos que escolhe sonhar. Tudo isso para evitar o desconforto do julgamento e merecer aprovação. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver segundo expectativas que nunca foram suas. E quanto mais você tenta agradar, mais distante você fica de quem você realmente é. Surge aí então um cansaço silencioso, uma sensação de vazio que é difícil de explicar. Porque no fundo você sabe que você está vivendo para ser aceito e não para ser verdadeiro. E aqui está a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se essa obsessão por se importar demais for exatamente o que está impedindo você de viver com força, clareza e liberdade? Desde cedo nós fomos ensinados que controlar é sinônimo de segurança. Controlar o que os outros pensam, controlar o futuro, controlar a própria imagem. Como se a vida fosse uma equação exata. Esforço suficiente gera previsibilidade e preocupação constante evita o fracasso. Mas e se eu te falar que isso é uma ilusão confortável? Michel de Montaigne, um dos pensadores mais lúcidos da história, percebeu algo que a maioria prefere ignorar. O controle é, na maior parte do tempo, uma fantasia. Tentamos dominar o que é intrinsecamente instável: as opiniões alheias, acontecimentos futuros e a reação humana. E nesse processo desperdiçamos a nossa energia mais valiosa, aquela que poderíamos estar usando para criar, decidir e viver. Montaigne não falava apenas de abstrações. Ele quase morreu em um acidente a cavalo, um evento que o confrontou brutalmente com a fragilidade da existência. Nenhum planejamento, nenhuma cautela e nenhuma ansiedade teria evitado aquele acontecimento do acaso. Foi ali que uma verdade simples se impôs para ele: viver não é controlar. Viver é aceitar o fluxo. Ele escreveu algo que desmonta a mente moderna em apenas uma frase: minha vida esteve cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu. Agora me diz, quantas dores você carrega por cenários que só existem na sua cabeça? Quantas decisões por medo jamais se concretizaram? O esforço pelo controle ele não traz paz, ele traz tensão constante. E existe outra força invisível moldando as suas escolhas: o desejo de ser aceito. Desde criança nós aprendemos que a aprovação é recompensa. Um elogio, um sorriso, um sinal de pertencimento. É assim que começamos a construir a nossa identidade com base no que agrada os outros. Montaigne observou com precisão que esse caminho leva à perda de si mesmo. Quando você vive para ser aceito, sua identidade deixa de ser interna e passa a ser terceirizada. Você não age pelo que acredita, mas pelo que espera aplauso. O problema é que essa validação nunca satisfaz, porque ela não é dirigida a quem você é dirigida à máscara que você aprendeu a usar. E aqui surge um ponto crucial para o nosso tempo. Desapego não é indiferença, é clareza. Não é frieza emocional, é lucidez. É a capacidade de distinguir aquilo que vale a sua energia do que aquilo que só consome. Montaigne não defendia abandonar ambições ou relações, mas viver sem obsessão por resultado e sem escravidão psicológica. Agir com dedicação, mas não com desespero. Trabalhar com intensidade, mas sem depender sempre do aplauso. Quando você solta a necessidade de agradar, algo poderoso acontece. Sua presença se torna mais firme, mais coerente e mais respeitável. Quanto menos você tenta convencer, mais natural se torna a sua autoridade. Montaigne escrevia para se conhecer e não para impressionar. Ele expunha suas falhas, contradições e medos sem querer parecer superior. E é exatamente isso que o torna atemporal. Em um mundo obcecado por performance, imagem e perfeição, ele surge como um antídoto silencioso. Aceitar a própria imperfeição não enfraquece, liberta. Quem não precisa parecer perfeito não vive com medo de errar. Quem não precisa agradar não se dobra, e quem não tenta controlar tudo consegue enxergar melhor. E esse princípio se torna mais claro ainda nas relações humanas. Grande parte do sofrimento dos vínculos não nasce na falta de amor, mas na tentativa de controle. Queremos moldar o outro, corrigir, prender, garantir a permanência. Montaigne compreendeu que as relações saudáveis não são baseadas em posse, mas em escolha. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa escapa. Quanto mais você permite que a outra pessoa seja livre, mais genuína se torna a conexão entre vocês. Liberdade não enfraquece vínculos fortes, ela os revela. Há um momento silencioso na vida em que algo simplesmente se solta dentro de você. Não é desistência, é maturidade. E quando você percebe que não precisa provar valor o tempo todo, que não controla tudo e que carregar tantas expectativas é inútil, esse momento é profundamente transformador. Quando você para de se importar com o que não importa, começa a agir com mais verdade. Quando solta o medo de falhar, começa a criar coragem para criar. Quando abandona a obsessão pelo controle, se torna mais presente. E presença, como todos sabemos, é poder. Montaigne não nos ensina a mudar o mundo, mas a mudar a forma como habitamos a nós mesmos. Ele mostra que a ansiedade por agradar corrói a autenticidade, que controle excessivo rouba a liberdade e que a verdadeira força nasce quando você aceita a instabilidade da vida sem se tornar refém dela. E aqui está o paradoxo final. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela começa a se alinhar. Talvez porque nesse estado você começa a agir a partir de quem você é
é e não de quem tenta parecer. E a pergunta que fica aqui é simples, mas um pouco desconfortável. O que você ainda está segurando com tanta força que já começou a te ferir? E o que poderia acontecer se por um momento você soltasse? Reflete aí e se sentir confortável, responde para mim aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo e até o próximo conteúdo.